Boa noite, pessoal, tudo bem? Professor Samuel aqui. Hoje eu vou continuar da partir da onde eu parei na última aula, né? Eu terminei com esse arquivo configurando textos e hoje eu vou mostrar para vocês como configurar cotas com texto anotativo, tá? Só que antes de começar a aula de hoje, é importante que vocês tenham assistido a última aula, tenham feito as tarefas da última aula de montar o arquivo e tal, ou então que estejam usando o arquivo que eu passei para vocês, porque eu vou continuar exatamente de onde eu parei. Então, por exemplo, aqui no Annotate eu já tenho os meus textos configurados, e aqui nas minhas escalas eu já tenho as minhas escalas configuradas. Então é a partir daqui que eu vou tocar a aula de hoje, tudo bem? Então, pessoal, de novo, quando vocês forem fazer anotação, desenho, mudem para a aba correta, mudem para a aba Annotate. Aqui vocês vão ter bem mais opção de anotação. Inclusive, aqui vocês têm um conjunto de ferramentas de Dimension, ferramentas de cota, tá? E para começar a nossa aula, a gente vai usar este botãozinho aqui, ó, essa setinha para baixo aqui, na direita, né? Ou a gente pode digitar D de dado, D, Enter, que vai abrir para a gente aí o nosso Dimension Style Manager. E aqui que a gente começa a configurar nossas cotas. Aqui nós podemos criar estilos novos de cota, modificar estilos que já existem também, tá? Como eu não tenho nenhum criado, eu vou começar criando um estilo de cota novo, tá? E eu vou chamar ele de cota com linha. Lembra que agora eu vou ter o texto anotativo, que muda de tamanho sozinho, né? Os símbolos da cota também vão mudar de tamanho sozinho, então eu não preciso criar uma cota para cada escala, tá? Eu posso simplesmente criar cota com linha e cota sem linha, porque aí ele vai ajustar para todas as escalas para mim, tá? É importante também que nesse ponto vocês marquem esta caixa aqui, ó, Annotative, porque nós estamos trabalhando com escala de texto anotativa, tá? Então é sempre importante marcar essa caixinha Annotative. E vou dar aqui um continue. Ele vai abrir aí minha janela de configuração de cota. Eu recomendo que sempre quando vocês forem configurar cota, vocês comecem pela terceira abinha, pela aba texto, porque daí a pré-visualização dela aqui já fica melhor, tá? E nós vamos começar então aqui na minha aba texto. Eu vou começar agora, ao invés de pôr um tamanho de texto, isso eu faria se estivesse configurando uma cota normal, mas como eu estou fazendo uma cota anotativa, eu vou começar escolhendo o meu estilo de texto. No caso aqui, o meu texto com 2 milímetros, que eu já configurei na aula passada. Tá? Então, texto 2 milímetros. Reparem que ele bloqueia, não deixa mais eu trocar aqui o tamanho do texto. Se eu quiser trocar o tamanho do texto, eu tenho que mudar o estilo de texto. Se eu mudar o estilo de texto, ele troca todos os textos que estiverem com aquele mesmo estilo. Né? Então, aqui eu já escolhi texto 2 milímetros. Isso aqui, o text color, eu não mudo, eu deixo ele sempre by block, que ele vai pegar a cor do layer. O fill color eu não coloco. O fill color, pessoal, eu vou colocar um para vocês verem aqui, ó. Ele faz um quadradinho preenchido, tá vendo? É só deixar em none, tá? Que daí ele vai ficar sem preenchimento, tá? Draw frame eu também não uso. Por quê? Porque ele faz aquele quadradinho, olha aí, ó. Sempre olhem aqui a prévia, ó. Ele faz o quadradinho em volta do texto. Também não uso. Então aqui, ó, texto 2 milímetros, by block, none, isso é padrão, tá? E aqui, desmarcar, tá? O próximo ponto que eu vou mexer, na verdade, então por enquanto eu só coloquei aqui o tamanho do texto. O próximo ponto que eu vou mexer é aqui, ó, text placement. Aqui é onde eu determino o posicionamento, né, onde vai colocar o meu texto. Ele, por padrão, vem centro, centro e esquerda para a direita. O importante é que ele fique... Só o primeiro aqui a gente muda, ó, above, que é para o texto ficar em cima da linha de cota, tá? Então, above, centro, aqui eu não mudo. E aqui o offset from inline, esse aí é o espaço entre o meu texto e a minha linha de cota, tá? Isso aqui, por norma, a gente pode usar 1 ou 2 milímetros. No caso, eu vou colocar 1. Lembra que aqui agora, como eu estou em anotativo, todos os tamanhos estão em milímetro. Então, significa o quê? Quando eu colocar 1 aqui, o meu texto vai ficar a 1 milímetro da minha linha de cota. Não importa, tá? Não importa em que escala que eu imprima. Ele vai ter 1 milímetro da minha linha de cota. Eu recomendo, na verdade, vocês sempre usarem metade do tamanho do texto. Se vocês estão usando um texto de 2 milímetros, aqui usa 1. Se vocês estão usando um texto de 4 milímetros, aqui usa 2. Tá? Então, sempre metade. Mas um texto de 2 milímetros, já falei para vocês que é muito bem legível, é um texto tranquilo de ler, e vocês podem usar em todo o seu desenho aí. Tá? E aqui também, no alinhamento do texto, nós queremos que o texto fique sempre alinhado com a linha de cota. Aqui ele não está alinhado, tá vendo? Ele está transversal. Então, aqui, alinhado, ele vai posicionar ele para mim alinhadinho com a minha linha de cota. Tá? Beleza por aqui? Tranquilo? E eu vou começar a andar para a esquerda, então. Símbolos e flechas. Né? Aqui no meu símbolos e flechas, meus símbolos de fechamento da cota, vocês lembram lá, a gente usa sempre o oblique. Então, quando eu coloco oblique, ele já vai mudar o primeiro e o segundo. Primeiro e segundo. Tá? Vocês ainda não estão vendo por quê? Porque ele está pequenininho. Então, vem aqui ó, e aumenta ele para 2. O mesmo tamanho que vocês usaram no texto. Repararam? Como ele mudou de tamanho? Olha lá. 1, vou pôr 10. Então, este cara aqui vai mudar... Opa!
vou deixar aqui em 2, mesmo tamanho do texto, ele vai mudar o tamanhozinho aqui desse tiquezinho, tá? Center mark é esta marcaçãozinha de centro, quando vocês cotam o raio de alguma curva e tal. Então aqui a gente pode usar também com 2 milímetros e pode deixar mesmo mark, tá? Que é essa marcaçãozinha, que é o que ele marca o centro da cota pra gente, tudo bem? Break size, a gente não está usando break por enquanto, mas eu deixo 2. Então eu deixo tudo aqui, ó, que for na esquerda, tudo 2, tá? Essa parte aqui vocês não precisam mexer, tá? Essa parte aqui vocês não precisam mexer, o padrão do AutoCAD é excelente, então aqui não precisa mexer, beleza? Então nós já arrumamos o texto e já arrumamos os símbolos. Agora nós vamos arrumar as linhas, tá? O que são as linhas? São as linhas de chamada, e a linha de base e as extensões dela, tá? Basicamente, pessoal, tudo que for tamanho aqui igual o tamanho do texto. Não é Extend Beyond Tick Lines. 2, Enter. Olha lá, ele aumentou esta partezinha aqui da cota. Vamos aumentar mais para ver como que é? Olha lá. Então vocês podem ir mexendo aqui, ele vai corrigindo para vocês lá ao mesmo tempo. Baseline Spacing vamos por 2 também, tá? O Extend Beyond Dimension Lines também vamos por 2. Tá? Ele é este risquinho aqui, ó. Vamos por mais para vocês verem onde ele é. 4, olha lá, é esse carinha aqui, tá? Então, 2. E por fim, o offset from origem, a gente vai trabalhar com 1 ou 2 milímetros, tá? O que é offset from origem? É a distância entre a linha de cota e seu desenho. Vocês devem lembrar lá da aula de desenho técnico que a linha de cota não encosta no desenho. Ela fica de 1 a 2 milímetros do desenho. Eu gosto de usar aqui 1 milímetro ou até 1,5 milímetro, vocês podem usar, mas 1 milímetro tá bacana, tá? Todas as caixinhas desmarcadas, o resto não precisa mexer. Então, nessa janela, a gente só mudou o Extend Beyond Ticks, o Baseline, o Extend Beyond Dimension Lines e o Offset from Origin. Então, só os 4 valores para 2, e esse último valor aqui, o quarto valor, para 1, tá? O mesmo tamanho do texto, tudo bem? Vamos lá para a aba Fit, que aqui tem uma questão importante. Repara esse texto aqui, ó, ele não cabe aqui, e aí ele joga para o lado. O que acontece? Se eu tivesse uma outra cota aqui do lado, ele acaba ficando um em cima do outro. Para isso não acontecer, aqui na aba Fit, neste cara aqui, ó, Text Placement, neste cara aqui, eu marco a bolinha do meio, Over Dimension Line with Leader. Reparem, prestem atenção nesse ponto aqui quando eu clicar. Ó. Viram lá? Ele jogou para cima. Se não couber, ele vai jogar para cima, que é o que a gente quer. Nesta aba, só isso, tá? Evitem mexer muito nessa aba. Uma coisa legal aqui, se vocês esqueceram de marcar lá no começo o Annotative, ele está aqui também, ó, vocês podem ligar ele aqui. Então ele tem que estar marcado que nós estamos criando cota anotativa, mas isso vocês só vão usar se não tiverem marcado lá no começo da cota, tá? E aqui, em Primary Units, nós vamos acertar as unidades da nossa cota, né? Lembrar sempre que trabalhamos sempre com 2 casas decimais, então 0.00. Round off a gente não arredonda, então aqui não mexe, tá? E aqui, ó, o zero suppression, leading e trailing é para ele tirar o zero à esquerda ou o zero à direita. Nós queremos que apareça todas as 4 casas, 3 casas, né? Então esse zero e esses 2 zeros. Então leading e trailing sempre desmarcado, tá? Não vai marcar, tá? Essas duas últimas abas nós não utilizamos, tá? Essas duas abas elas são para desenho mecânico. O Alternate Units permite que vocês coloquem uma cota, por exemplo, que apareça em milímetros e a mesma cota aparecendo em polegadas. Nós não fazemos isso em desenho arquitetônico, a não ser que, sei lá, que vocês vão mandar um desenho para os Estados Unidos, aí talvez vocês queiram usar as duas unidades. E tolerância também é ligado a desenho mecânico, que sempre quando eles executam uma peça, vão tornear ou fresar uma peça, eles têm uma tolerância de erro. E aqui ele permite você colocar o quanto você quer de tolerância naquela cota, coisa que nós também não usamos. Então essas duas abas para a gente não tem função, né? Nós vamos usar daqui para cá, beleza? Pessoal, configurou isso aí, a sua cota com linha está configurada, tá? É só dar um OK aqui e dar um close. Aqui no estilo de cota, vocês vão ter a sua cota com linha aqui, com um símbolozinho de anotativa, tá? E eu vou colocar uma cota para vocês verem aqui, então aqui, ó, linear, vou clicar aqui, clica aqui, tá aí a minha cota configurada. E não importa a escala, ela vai estar configurada. Lembra lá, se eu diminuir a escala, ele vai aumentar o texto, se eu aumentar a escala, ele vai diminuir o texto. E a diferença agora é que não é só o texto, ele muda também as proporções, que é os tamanhozinhos dos símbolos e tudo mais, tá? Então, pessoal, essa aula vai ser só isso. Eu vou mostrar numa próxima aula como tirar as linhas e vou dar algumas outras dicas para cotar o seu desenho. Tudo bem? Então, tchau, tchau, até a próxima aula.